Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa na presença de Deus para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós começarmos o estudo, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos ilumine nessa aula. Nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos, de estarmos juntos com o propósito de aprender sobre a Tua Palavra. Nesse momento, Senhor, clamamos uma porção da Tua sabedoria. Derrama sobre nós, ó Deus, o entendimento para compreendermos a Tua vontade através da Tua Palavra. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós aprendermos nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós começamos mais um trimestre, começamos o ano de 2024 na Escola Bíblica Dominical e o sentimento que toma conta do nosso coração é de entusiasmo, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito através da nossa querida escola e com certeza, irmãos, nesse ano de 2024 não será diferente. Nós estudaremos nesse trimestre, os irmãos podem ver esta bonita capa das suas lições, estudaremos sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Então, com certeza, será lições imperdíveis. Nós temos a convicção de que nós terminaremos esse trimestre daqui 3 meses, gratos a Deus por tudo que nós vamos aprender ao longo dessas tantas aulas que o Senhor nos concedeu. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que vai falar sobre a origem da igreja. Então, se nós vamos falar um trimestre todo sobre o corpo de Cristo, né, sobre a igreja, nada melhor do que na primeira lição. Sempre a primeira lição tem um cunho introdutório e dessa vez não é diferente. Então, nessa primeira lição nós vamos falar sobre a origem da igreja. O nosso textuário encontra-se em Atos, no capítulo 2 e o versículo 38, que nos diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A nossa verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Na nossa leitura bíblica em classe, irmãos, nós a faremos de maneira bem firme. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos que têm as suas lições acompanhassem comigo. Aqueles que não têm a lição podem, portanto, abrir a sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 1 e 2, e depois os versículos 37 e 38. Nos diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora o versículo 37 e o versículo 38 desse mesmo capítulo de número 2. Nos diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, de maneira introdutória, nós precisamos estabelecer aquilo que nós vamos falar ao longo dessa primeira lição. O importante, irmãos, é que nesse trimestre nós vamos estudar a respeito da doutrina da igreja. Então, a sua origem, a sua natureza, a sua vocação, o que constitui a igreja, qual é a sua missão, como devem se portar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, como deve ser um culto. Então, todos esses assuntos nós falaremos ao longo desse trimestre. Mas, nessa primeira lição, nós tentaremos, pela graça e misericórdia de Deus, esperamos conseguir responder a 3 questões principais. A primeira: como o povo de Deus é formado na Bíblia.
A segunda, como a igreja foi planejada por Deus. E terceiro, o que a igreja de fato é. Então nós vamos entender como este povo de Deus, chamado igreja, se formou ao longo da Bíblia, como a igreja foi planejada por Deus. Deus foi o arquiteto por detrás do projeto que é a igreja e literalmente o que a igreja é de fato. Então, para isso, nós teremos 3 tópicos. No primeiro, nós vamos descrever a trajetória do povo de Deus ao longo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e também ao longo da história. No segundo tópico, nós vamos apresentar a igreja como uma criação divina, como a concepção do que é a igreja vem do coração de Deus. E no terceiro, vamos identificar a igreja como a comunidade de salvos. Então, entender o que a igreja é de fato, de maneira muito objetiva, de maneira clara. Nós abordaremos aquilo que Deus colocou através do pastor José Gonçalves, que é o autor dessas lições, e também através da sua santa palavra, que é a base do nosso estudo, com toda certeza. Então, na introdução, eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 15. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15, nos diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E agora também, 1 Pedro no capítulo 2 e o versículo 9, este famoso versículo, nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Então, reparem, irmãos, como ao longo da Bíblia, aqueles que compõem o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte, a igreja do Senhor, ela é chamada, como por exemplo em 1 Timóteo 3 e 15, como coluna e firmeza da verdade. Ou até mesmo em 1 Pedro 2 e 9, ela é chamada de geração eleita, ou sacerdócio real, ou nação santa, ou povo adquirido. Então nós percebemos que para os apóstolos do primeiro século, os apóstolos de Jesus, a igreja tinha um grande significado, fazia parte do ministério que Deus havia confiado àqueles apóstolos, e com certeza, irmãos, a igreja é não meramente um aglomerado de pessoas, mas que a eclésia, nós vamos entender o que é esta palavra, do grego, é com certeza a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, mas é uma instituição divina. Então, através, irmãos, desse estudo, nós vamos construir esta base sobre o que é a igreja de Cristo, a sua natureza, a sua origem, para que, ao longo das próximas lições, os irmãos tenham um bom entendimento para compreender aquilo que vai ser ensinado sobre a igreja, que os irmãos já vão ter o conceito do que é igreja. Que Deus nos abençoe nessa aula, irmãos? É uma lição maravilhosa, é muito bom poder estar aqui com os irmãos, aprendendo da parte de Deus a respeito da igreja. A igreja é uma instituição divina, não é como muitos infelizmente corroem este conceito, infelizmente, nos dias de hoje, mas a igreja é uma instituição santa, é uma instituição que nasce no coração de Deus. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. O primeiro subtópico vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia, focado no Antigo Testamento. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, os irmãos que são alunos da escola dominical já sabem, o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas pequenas partes de alguns poucos livros em aramaico, mas os irmãos vão poder perceber que a maioria, mais de 90% do Antigo Testamento é escrito em hebraico. E em hebraico nós encontramos o termo kahal, ou kahal,
que quer dizer, e ele é usado para expressar o conceito de ajuntamento do povo de Deus debaixo de um antigo pacto. Então, quando nós analisamos essa palavra, kahal, que é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus que está debaixo de um propósito, nós podemos entender que o seu uso é para quando há uma convocação para uma assembleia, ou literalmente o ato de reunir o povo em uma assembleia. É um ajuntamento, é uma convocação para uma assembleia, para que se decida, para aquele povo que está sob uma ordem, sobre um pacto, sobre um testamento, um ordenamento. Quando há uma reunião deste povo que está debaixo desta ordenança, há a palavra kahal, que é usada para traduzir-se dessa forma: o ajuntamento de um povo ou uma convocação para uma assembleia, para um povo que está debaixo de uma ordenação. Então, kahal, ele é descrito em alguns livros do Antigo Testamento. E aqui nós não encontramos no Antigo Testamento a palavra literalmente escrita igreja. Então nós não encontramos essa palavra escrita de maneira literal, mas o conceito do que é a igreja está praticamente em todo o Antigo Testamento. Os irmãos sabem bem, já são leitores, da palavra de Deus e podem afirmar isso juntamente comigo. Então, se os irmãos repararem, em Deuteronômio no capítulo 4 e o versículo 10, nós vemos a palavra kahal ali usada para especificar um povo que estava reunido. Em Juízes no capítulo 20 e o versículo 2, nós vemos o termo congregação do povo. Nós olhamos em 1 Samuel 17:47, também há uma tradução parecida que dá o sentido de multidão, um grande número de povos, também usada a palavra kahal. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 22, o termo também é traduzido como congregação. Aqui, um termo muito comum nos dias de hoje, nós o usamos aqui em nossa igreja, também aparece como tradução para aquela palavra hebraica. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, congregação de Israel, e também em Neemias, no capítulo 5 e o versículo 7, nós vemos a palavra traduzida como grande ajuntamento. Então, os irmãos podem reparar, o termo em hebraico, kahal, ou kahalal, ele é a base para traduções de sinônimos do que é a igreja. Então nós vemos ali povo reunido, congregação do povo de Deus, congregação do povo, multidão, congregação de Israel, ou grande ajuntamento, como está em Neemias. O importante é entender que no Antigo Testamento essa palavra é sempre usada a respeito do Israel de Deus, o Israel no sentido étnico mesmo, naquela nação naquela nação focada naquele povo a qual Deus havia escolhido, o povo de Israel, quando se ajuntava, quando se reunia, tanto para fins religiosos, culticos, ou não. Então, essa palavra aparece muitas vezes. Então, só para deixar claro essa primeira parte, o termo hebraico kahal, ele é traduzido como ajuntamento, como convocação para a assembleia, como multidão, ou como congregação, ou povo reunido, mas sempre dizendo a respeito da nação étnica, a nação de Israel, quando se reunia, quando se ajuntava, seja para fins religiosos e culticos ou não. Então, a palavra ali traduzida que dá o conceito do que é a igreja, mas nos moldes do Antigo Testamento, ela aparece dessa forma. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos lá, desde Deuteronômio, nós vemos isso passando por muitos livros do Antigo Testamento, nós vemos o conceito do que é a igreja já aparecendo, este ajuntamento, esta grande assembleia, esta congregação de povos que se reunia para fins religiosos ou não, mas esse aglomerado
dava o conceito do que é a igreja, essa reunião, este corpo de cidadãos, dava esse entendimento do que é a igreja no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o termo deixa de ser o hebraico, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico-aramaico. Uma curiosidade, né? Uma pequena frase do Antigo Testamento é escrita em persa, está no livro do profeta Daniel, aquele episódio quando a mão escreve na parede, né? Mene, tekel, parsim, ali há uma frase em persa e consta na Bíblia. Então a Bíblia é escrita em hebraico, uma pequena porcentagem em aramaico e uma minúscula porcentagem em persa. Mas no Novo Testamento, a linguagem bíblica é o grego koiné, que é o grego comum, o grego que se falava no período de Jesus, aquele grego oriundo do período helenístico, né, da grande colonização grega e posteriormente romana, que adota também esse idioma. Então, o grego escrito no Novo Testamento vai usar a palavra eclésia para se referir à igreja cristã. Então, dentro do contexto neotestamentário, que é aquele período de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, ali entre o fim de Malaquias, a época de Esdras e Neemias, até o período dos evangelhos, o período de Jesus, este período, o sentido usado da palavra é um pouco diferente, né? Mas do Antigo Testamento para o Novo, qual muda? O que muda, né? O termo muda, logicamente, então nós temos no hebraico kahal e no grego a palavra eclésia, mas isso poderia ser somente uma mudança de idioma. Só que a palavra eclésia difere-se da kahal por um ponto em específico. A palavra em hebraico, ela dá o sentido e literalmente diz respeito de uma nação no sentido étnico. Então é sempre usada para literalmente falar sobre Israel como povo, como ajuntamento, como assembleia, como congregação. Então fala especificamente de um povo no sentido étnico, ali o povo de Israel. Só que a palavra que é usada no Novo Testamento, ela já não é apenas sobre uma raça ou uma nação, mas todos aqueles que, de diferentes raças, tribos, povos e nações, foram comprados pelo sangue de Jesus. Então a palavra usada no grego, eclésia, encaixa-se literalmente em sentidos objetivos, mas a palavra igreja como nós a conhecemos hoje, porque a igreja não é um ajuntamento de um grupo em específico no sentido étnico, mas não, é diferentes povos, diferentes nações, diferentes raças, línguas, tribos, se reúnem e todos, se estiverem dentro dos parâmetros que a palavra de Deus nos aponta, fazem parte do corpo de Cristo, são a igreja do Senhor. Então, esse sentido de especificar um povo no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento já não é mais feito assim. E, inclusive, irmãos, nós lemos o que diz em Efésios, no capítulo 3 e o versículo 6, porque a palavra de Deus nos dá essa convicção, né? Então, ao saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo na carta aos Efésios, nesse capítulo 3, o versículo 6. Os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Veja que interessante, né, irmãos? Os gentios são aqueles não-judeus, que são os descendentes do povo de Israel. Então a palavra eclésia, do grego, vai literalmente dizer a respeito de todos aqueles que nascem novamente pelo sangue, pela vida de Cristo e se tornam servos de Deus através da sua aceitação à pessoa de Jesus Cristo, e eles se tornam a eclésia, a igreja, num sentido amplo. Então, o sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, uma assembleia de crentes que
que se ajuntam para adorar a Deus. Eu gosto muito da forma como que Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha o que diz o texto, né? O versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aqui a palavra igreja no grego é eclésia. Então, aqueles que se ajuntavam. Então, nós vemos aqui, após a prisão de Pedro, a igreja se ajuntava. Aqui o texto podia dizer, né? E os irmãos e os crentes daquela época, da igreja do primeiro século, faziam orações em seus lares a favor de Pedro para Deus. Mas o interessante é que quando esses crentes que estavam ali pulverizados nos bairros, na cidade, se ajuntavam, Lucas usa o termo, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Então, este ajuntamento de crentes em Cristo Jesus, se ajuntando, torna-se ali a igreja, este corpo. Inclusive, irmãos, a respeito num sentido escatológico, nós que somos pentecostais, que cremos em Cristo Jesus e na atuação do Espírito Santo e seu ministério na igreja, nós somos, logicamente, contra a predestinação para a salvação do crente. Então, nós não cremos que as pessoas são predestinadas à salvação ou à perdição. Isso não acontece de maneira antecipada. Deus, logicamente, vê por sua presciência aqueles que hão de se salvar, mas não há aqueles que são predestinados. A ciência de Deus a respeito da nossa salvação ou não é uma afirmação de que fomos predestinados para aquilo. Mas uma coisa é certa, nós não cremos na predestinação do crente, mas nós cremos na predestinação da igreja. Isso nós cremos. A igreja de Cristo, pela palavra de Deus, está predestinada ao céu. A igreja. Mas aqueles que fazem parte da igreja já são outros 500, né, irmãos? Então, os irmãos podem reparar como a igreja ela tem um sentido de comunhão, um sentido bíblico, até escatológico, muito profundo. A igreja do Senhor são quando esses fiéis, servos do Senhor, se ajuntam. É uma congregação, quando congregam, quando se aglomeram ali, aquele povo de Deus, são a igreja, seja para adorar ao Senhor ou para fazer contínua oração por Pedro, como aconteceu aqui em Atos no capítulo 12. Então, não é um mero ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes que foram regenerados, justificados, que foram alcançados por Deus, comprados com seu sangue e por esse motivo estão ali servindo ao Senhor. Olhando para o Novo Testamento, aqui nós lemos algumas passagens no Novo Testamento, mas quando nós olhamos para as epístolas paulinas, a palavra eclésia vai sempre ser usada, como eu disse, para descrever esta comunidade de crentes, para descrever esses irmãos que se ajuntam. Porque Paulo, em 1 Coríntios, sauda a igreja. Depois, no capítulo 7 da mesma carta, a primeira carta aos Coríntios, ele ensina a igreja, ele disciplina a igreja a respeito do uso dos dons na adoração, e ele também dá diretrizes à igreja, lá no capítulo 6 também, 16 de 1 Coríntios. Então, repare, irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa muito claramente a palavra igreja quando está falando desse sentido de ajuntamento, de corpo, de união, de comunhão, de congregação de crentes regenerados que servem a Deus por sua fiel vontade. Certo, irmãos? Deu para entender o contexto e a intenção do termo eclésia em grego no Novo Testamento? Agora, nós terminamos o primeiro tópico no terceiro subtópico, que vai falar sobre a
História cristã. Então, a igreja na história. Então, uma coisa nós temos que salientar. A igreja, ao longo desses muitos séculos depois de Cristo, mudou muito a sua identidade. E ela, infelizmente, continua em mudança. Não a igreja no sentido original, né? Mas, infelizmente, a igreja, num sentido como instituição, teve a sua imagem, a sua figura alterada ao longo de muitos anos. Isso é muito infelizmente. Então, quando a primeira geração de pastores, de líderes, os apóstolos, morrem, a igreja que foi, a liderança que foi sucedida, ela infelizmente vai perdendo a sua identidade. Inclusive, a tradição protestante, ela rejeita o contexto de que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro. Infelizmente, a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Mas, após a reforma, lá no século XVI, a chamada Reforma Protestante, nós vemos que esta reforma dá um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Então, os irmãos vão reparar que a igreja ali do segundo século até o século XVI perde a sua identidade daquilo que a igreja deveria ser de fato. E não é um sentido, uma ideologia do que é a igreja na concepção do irmão Igor, na concepção dos pastores brasileiros, ou até na concepção de grandes teólogos e filósofos. Não, é a definição bíblica. Por isso que a Reforma Protestante no século XVI vai levar a igreja para ter um sentido mais bíblico. Um sentido mais correto, vamos dizer assim, mais preciso a respeito do que a igreja é de fato. Então nós vemos ali a igreja, a partir da Reforma Protestante, tendo o seu sentido mais bíblico de ser uma congregação, um ajuntamento local de pessoas que foram regeneradas e batizadas após professarem a sua fé e recebendo o dom do Espírito Santo, sendo ministradas pelo Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, vai ganhando um sentido mais preciso biblicamente após a Reforma Protestante. Mas foram séculos e séculos de perca da identidade do que a igreja é de fato, infelizmente, a partir do segundo século. Mas nós cremos, irmãos, que Deus, e nós vemos isso na história, foi levantando homens para que a igreja voltasse e houvesse um avivamento, e algumas regiões, mesmo que a instituição religiosa, que nós chamamos de igreja, em alguns casos, havia se desviado do seu sentido bíblico, mas havia ali homens que estavam avivados e constantemente voltavam para a originalidade do termo, do que a Bíblia descreve que a igreja é de fato. Nós agradecemos a Deus por isso, mas no século XVI a Reforma Protestante vem justamente para reforçar e mudar de vez a história da igreja, mais uma vez, com esta reforma. E nós somos frutos dessa reforma, né, irmãos? Graças a Deus, servimos a Deus com alegria e gratidão por esse grande avivamento ocorrido no século XVI. Então, o resumo desse primeiro tópico é que o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Meus irmãos, vamos agora para o nosso segundo tópico. Vamos falar sobre a igreja como criação divina. Então, nós entendemos o que é igreja. Vamos traduzir mais uma vez o termo do que é igreja, o termo eclésia, que se encaixa bem na definição que nós cremos ser a correta até hoje. Então, igreja é uma congregação, um ajuntamento, é uma assembleia de crentes regenerados que, após a sua profissão de fé, da
da sua aceitação a Cristo, se ajuntam para servir a Deus e receberem ali o Espírito Santo e a ministração do Espírito Santo através do poder de Deus. Então a igreja é isso, é um ajuntamento, uma congregação de pessoas que estão sob um propósito de servir, adorar a Deus, de ouvir a sua palavra, de receber ali a coordenação do Espírito Santo em sua vida. Então, se essa é a definição, agora nós vamos perceber onde nasce a igreja. Será que a igreja ela foi resultado de coincidências religiosas ao longo do Antigo, mas principalmente no início do Novo Testamento? Será que a igreja surge assim de maneira descoordenada, foi uma surpresa o surgimento da igreja? Não, com certeza não. Os textos que nós lemos no Antigo Testamento, os textos que lemos no Novo Testamento, nos dão isso de maneira muito e muito clara. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a palavra de Deus, no contexto geral, nós percebemos que a igreja estava no coração de Deus e havia sido idealizada por ele. E isso, irmãos, nós vemos muito explicitamente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, já logo no comecinho, no primeiro capítulo, o versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim: como também nos elegeu nele, aqui falando da igreja, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo está falando aqui para a igreja em Éfeso, para a igreja no contexto geral. E olha o que ele diz: olha, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Aqui há, logicamente, o intento de Deus, como Deus idealizou o que seria a igreja em seu coração. Então a igreja é uma instituição divina que nasce no coração de Deus, que foi planejada, que foi escopada por Deus. Nós vemos isso desde o início da história, desde o Gênesis até o Apocalipse, a igreja se aprimorando. A ideia congregacional, né, irmãos, como nós a temos hoje, ela é fruto de um processo de milhares de anos de amadurecimento humano para receber o propósito de Deus do que é a igreja. Então a igreja foi amadurecendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo dos milênios. E esse conceito que Deus queria para a igreja, como está escrito aqui, ele foi amadurecendo juntamente com esse propósito de Deus. Na mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós temos o apóstolo Paulo falando a partir do versículo 3 assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Um mistério não havia sido revelado em séculos passados, como tem sido revelado agora, na época do apóstolo Paulo, a igreja do primeiro século. E ele fala, qual é esse mistério? O mistério é que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo. Então, ou seja, o mistério que o apóstolo Paulo está falando aqui é a igreja. O mistério que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Efésios é a igreja, nesse sentido congregacional, desse ajuntamento de pessoas, nessa assembleia de crentes regenerados, justificados por Deus, por Jesus. Então, nós vemos isso, irmãos, claramente. Se isso era um mistério, estava oculto mesmo nos séculos passados, mas aquilo que está oculto não é inexistente. Está em oculto, mas existe. Então, a igreja subsiste desde a fundação do mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz no primeiro capítulo de Efésios, o versículo 4. Então, esse mistério
é a igreja, e Cristo ama a igreja e se entrega por ela, nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 5 e o versículo 25. Porque o apóstolo Paulo diz: os maridos devem amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui está falando, Cristo morreu pela igreja. Então é um mistério que ficou oculto durante muitos séculos, mas estava no coração de Deus. A maturidade humana estava sendo desenvolvida para receber este conceito do que é a igreja. Então nós agradecemos a Deus, irmãos, porque recebemos da parte de Deus este mistério revelado que é a igreja, uma criação divina, uma instituição que nasce no coração de Deus e é a vontade de Deus para seus filhos, aqueles que aceitam a Jesus, fazerem parte deste corpo, desta igreja, porque Cristo amou-a e se entregou por ela, como o próprio apóstolo Paulo diz. O subtópico 2, a igreja como uma realidade concreta. Então, como vimos, a igreja nasce na mente de Deus. Ela foi concebida por Deus. Só que, além de ser concebida, ela é uma realidade concreta. Deus se encarregou de, ao longo dos séculos, mover a história para que os seres humanos, através desse processo de amadurecimento, fossem capazes de receber a plenitude da vontade de Deus a respeito do que é a igreja. Então a igreja passa por esse período de maturidade. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 24 e o versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, dessa forma, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 1, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, a forma concreta de alcançar o objetivo que era, o que é a igreja, como nós a conhecemos hoje, os moldes da igreja bíblica, nós vemos isso. A igreja aparece como uma instituição feita por Deus, mas congregada por Cristo. Então, a morte e o sacrifício de Cristo é o marco de quando a igreja passa a existir de fato. Então, quando a igreja passa a existir, quando ela se estabelece de forma concreta, a partir da vida de Cristo, do nascimento de Cristo. Mas, quando Cristo ascende aos céus, ele diz: olha, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vos deixo um consolador. Aquele que vai dar-lhes ali condições para o serviço a Deus. Então, enquanto estava com Cristo, os apóstolos eram servidores do reino de Deus. Estavam ali servindo a Cristo, cumprindo o seu propósito nesse sentido. Quando Jesus ascende aos céus e deixa o Consolador, que é o Espírito Santo, ele fala: vocês serão revestidos de poder, porque agora vem a obrigação desses apóstolos de seguirem com a pregação do Evangelho de Cristo, mas também de ajuntarem aqueles que professam a mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Então a igreja, de fato, dentro do que os teólogos defendem, ela nasce através de Cristo, mas principalmente no Pentecostes, quando a igreja... E aqui há uma curiosidade, né? O termo igreja não aparece nos evangelhos. Não aparece em Marcos, não aparece em Lucas, não aparece em João. Só em Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, mas também falando a respeito de futuro. Então, nos moldes do evangelho, dos evangelhos, ou seja, do período da vida de Cristo, a igreja não aparece. O que há ali no versículo 18 é Cristo falando a respeito do futuro, quando ele diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui há a primeira e única menção nos evangelhos da igreja, mas é uma menção do próprio Cristo
a respeito de um futuro. Agora, quando nós passamos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entramos em Atos dos Apóstolos. Ali, a partir de Atos dos Apóstolos, Lucas, o seu escritor, ele já vai usar ali constantemente o termo igreja, e isso vai se mantendo até o final, até Apocalipse, a igreja aparecendo. Então, o marco para quando a igreja nasce de fato é o dia de Pentecostes. Por isso a importância, irmãos, de nós clamarmos a presença, o mover, o batizar do Espírito Santo para a igreja nos nossos dias. Porque se a igreja nasce literalmente e de fato no dia de Pentecostes, é porque naquele momento os crentes que se ajuntaram receberam de Deus, através do Espírito Santo, o poder para exercerem e fazerem parte deste corpo, para serem a igreja. Então não há igreja sem o Espírito Santo, sem este mensageiro consolador de Deus, agindo na vida da igreja, agindo na vida do crente. Então é muito importante, irmãos, a respeito disso. Então a igreja nasce de fato no dia de Pentecostes, através do derramamento do Espírito Santo. E o terceiro subtópico fala que a igreja no Pentecostes. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos abrir a nossa Bíblia, o versículo 47, Atos dos Apóstolos 2 e 47. Diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, a igreja, ela existiu no coração e na mente de Deus, e ela se tornou uma realidade concreta quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. E aqui diz que o próprio Espírito Santo, o Senhor, através desse mover do Espírito Santo, agregava, acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se salvavam. Então, logicamente, irmãos, nós vemos aqui de maneira muito objetiva, né, esse terceiro subtópico, curto, muito preciso, que a igreja, a partir da ressurreição de Cristo, quando recebem ali o Pentecostes, o mover do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ali nós vemos a igreja de fato organizada como nós a conhecemos hoje, nos moldes bíblicos, e a igreja se acrescentava todos os dias. O nosso resumo do segundo tópico diz que a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se a realidade concreta no Pentecostes. Surge idealizada por Deus, na mente e no coração de Deus, mas torna-se concreta aqui a partir do Pentecostes. O nosso terceiro tópico vai falar sobre a igreja como a comunidade de salvos. E aqui nós caminhamos para o final da nossa lição. O primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo, nos diz assim. Vamos ler o que diz Atos 2 e o 38, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe da lição, né? Os irmãos podem ler aí na lição. O versículo 38 diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual é a mensagem que a igreja recebe? Os primeiros salvos, ajuntados, congregados, recebem para a vida da igreja. Qual é a instrução? Primeiro, a regeneração pelo sangue de Cristo. Aqui, irmãos, coloca os termos para o ingresso na igreja. Então, a gente olha assim, irmãos, já aprendemos no primeiro tópico o que é a igreja, né? A sua definição, carral, eclésia, como a igreja subsiste ao longo da história. No segundo tópico, nós vimos a igreja surgindo no coração, na mente de Deus, mas de fato começando a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá bom, aprendemos isso. Mas uma coisa, irmãos, chama a atenção. Como se dá o ingresso na igreja?
Como viramos igreja? Qual é a linha que cruzamos para sairmos de criatura, de meros humanos, às vezes crentes, isolados, sozinhos, para fazer parte do corpo de Cristo, para pertencer à igreja? Qual é esse critério? Qual é a forma de se ingressar? O próprio Lucas, em Atos dos Apóstolos, na nossa leitura bíblica em classe, o versículo 38 responde isso. Quando Pedro fala para aquele povo, que estava ali: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a igreja, irmãos, ela é uma comunidade, é uma congregação, é um ajuntamento de pessoas formada por pessoas regeneradas e que fizeram uma profissão pública de fé. Então, o ingresso é aceitar a Cristo através do arrependimento de seus pecados. Então, é professar a sua fé publicamente em Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. Então, aceitando a Jesus, arrependendo-se de seus pecados, cada um de nós seremos batizados em nome de Jesus Cristo e receberemos o dom do Espírito Santo. Aqui é o ingresso para fazer parte da igreja. Então, a adesão para a igreja é a conversão. Então, aqueles que aceitam a Cristo, se arrependem, professam sua fé em Cristo, tornam-se igreja. Tornam-se igreja. Por isso, irmãos, nós não podemos, e aqui eu preciso falar isso, nós não podemos cair no erro de achar que o que compõe a igreja de Cristo são aqueles que estão na Assembleia de Deus. Não, de maneira nenhuma. Pela palavra de Deus, não é assim que cremos. A Assembleia de Deus é uma denominação pentecostal, clássica, tradicional, é uma excelente igreja, mas não é a única. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela é composta por múltiplas denominações. Há crentes que fazem parte da igreja e que não têm condições de frequentar igreja nenhuma. Aqueles irmãos que aceitam a Cristo através de uma pregação, através da leitura de um texto bíblico, em países comunistas e ditatoriais, que não pode, é proibido ter templos. Ali, se ele aceitou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo, ele é a igreja, faz parte, está lá servindo a Deus. Então, a adesão é a conversão genuína, é o arrependimento de pecados. Agora, logicamente, há muitas igrejas que distorcem a verdade e levam os seus fiéis a não se arrependerem dos seus pecados, a não professarem sua fé em Cristo Jesus. Ou vamos além, há religiões que não creem em Jesus. Falam de Deus, falam de Jeová, mas não creem em Jesus. Como, irmão, fazer parte da igreja se você não crê naquele que criou a igreja? Naquele que instaurou a igreja na terra? Então, é uma situação muito complexa, irmão. Aquele que não crê no Filho, no Deus Filho, não crê em Jesus, não pode fazer parte da igreja. Então, pode falar Jeová, pode falar Yahvé, mas se não crê em Jesus, se Jesus é só um profeta, só um grande homem, infelizmente ali não há o cumprimento desse critério para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, corpo de Jesus. Por fim, irmãos, selados pelo Espírito Santo, então esse batismo, esse recebimento de poder que recai sobre nós através do Espírito Santo, também é uma característica dessa comunidade de salvos que é a igreja. Como o próprio apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, vamos ler aqui para nós encerrarmos a nossa aula, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, que nos diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então aqui o apóstolo Paulo diz, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então aqui o batismo, este selo pelo Espírito Santo é um critério, né, irmãos, a respeito da Igreja de Deus. E por fim o batismo de Cristo e o batismo do Espírito Santo. Aqui, irmãos, há um paralelo muito bonito que a Bíblia nos mostra, principalmente lendo o que diz Atos dos Apóstolos 2,38, nós já lemos algumas vezes, e até Atos 1:4. Nós fomos batizados por Cristo com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo da capacitação. Então a igreja, que é o ajuntamento, é a congregação de salvos, de crentes regenerados que professam publicamente a sua fé. Então, a igreja, aqui, estes crentes, eles receberam de Deus, de Cristo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para serem capacitados. Então, a capacidade de fazer parte da igreja, de exercer a fé, de servir ao Senhor e trabalhar para o reino de Deus, é uma capacitação que recebemos através do Espírito Santo por Cristo Jesus. Então é o batismo de Cristo com o Espírito Santo para os crentes. É o batismo da capacitação. Mas também há chamado o batismo de iniciação, que é batismo do Espírito pelo corpo de Cristo. Então nós temos o Espírito batizando no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Como diz aqui, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E todos temos bebido de um Espírito. Então o Espírito nos inicia na fé. E essa iniciação, esse batismo é selado por Cristo, nos batizando no Espírito através do seu poder, com fogo, nos capacitando para o serviço, para sermos a igreja. Então, irmãos, o resumo desse terceiro tópico. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. Uma coisa, irmãos, é importante dizer neste término de lição. Nós que servimos ao Senhor, irmãos, nós temos a grata alegria de fazermos parte de uma igreja. Às vezes nós vemos por aí movimentos afirmando que não é mais necessária a igreja. Vai haver uma lição que vai abordar isso com mais profundidade, por isso eu quero incentivar você a não perder nenhuma lição da Escola Bíblica Dominical. São ensinos preciosos, mas uma coisa é certa, há muitos que incentivam hoje a destituição ou até a aniquilação da instituição da igreja. A chamada igreja orgânica. A igreja, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Eu não preciso de templos. Irmãos, para fazer parte do corpo de Cristo, realmente não precisa. Realmente não precisa. Mas há ordenanças de Deus para o crente que, para se cumprir, deve ser feito em comunidade. Deve ser feito em comunhão. Então precisa da igreja. A igreja, como instituição, meramente uma organização, ela vai falhar. A igreja, se for só para ganhos financeiros, só para influência política, irmãos, vai falhar terrivelmente aqueles que lideram esta igreja e aqueles que servem a Deus nessa igreja. Igrejas que não se preocupam em pregar a palavra de Deus genuína, de ensinar a palavra de Deus para os seus crentes. Isso, irmãos, é uma instituição fadada ao fracasso. Só que a igreja genuína, ela ajuda o crente a cumprir as ordenanças de Jesus. Então grave isso, irmãos, grave isso.
aqueles que dizem não precisar mais de igreja, não precisar mais deste ajuntamento, desta congregação de salvos, de crentes regenerados, que professam a fé, estão no mesmo propósito, servindo a Deus, sendo capacitados pelo Espírito Santo, aqueles que dizem que isso não é mais necessário, diga isso a eles. Olha, há ordenanças de Jesus para o crente, e que para cumpri-las ele deve fazer parte de uma igreja. A comunhão, a caridade, este mover do Espírito Santo, este avivamento que podemos receber em comunidade, em comunhão com outros irmãos, é movido, é provido pela igreja. Então, que nesta manhã, e esse é o meu pedido a Deus, que os irmãos tenham entendido um pouco o que é a igreja, essa instituição que nasce na mente e no coração de Deus e que com toda certeza continuará até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. A igreja se manterá firme na palavra de Deus, servindo ao Senhor. Nós não temos dúvidas disso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais profundamente ao seu coração. Vamos encerrar aqui, irmãos, a nossa lição, mas antes de fazermos uma oração, eu gostaria de fazer um convite especial para os irmãos que estão nos acompanhando, né? Que você possa nos fazer uma visita. Nós temos aqui o nosso templo sede no Bairro Alto, cultos toda terça, quinta, também aos domingos, e nas nossas congregações, em nossas igrejas, nós temos cultos toda quarta, sexta-feira, também aos domingos, e em todas as nossas igrejas. Nós nos ajuntamos, né, congregamos no domingo pela manhã para estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial, vai ser uma alegria te receber, ficaremos muito felizes com a sua presença. E também nós que servimos a Deus aqui na Escola Bíblica Dominical, irmãos, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui a chave Pix, os números das contas da nossa igreja. Os irmãos podem mandar ali a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também abençoar a obra missionária. Por fim, irmãos, eu quero orar com os irmãos que participaram dessa aula, já agradecendo a Deus pela sua presença. Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos, nesta manhã, para que juntos nós compreendamos aí a vontade de Deus e apliquemos este ensino em nossa vida. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, nós te agradecemos pela tua presença, por estar conosco nesta manhã, Senhor, nos ajudando, nos capacitando. Nós pedimos, ó Deus, nos ajuda a colocar em prática estes ensinos. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Somos Teus servos, Teus filhos. Precisamos do Senhor. Continua conosco, ó Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado por Deus. E nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.